Tem uma pergunta do William aqui, Cosme. Caso você já tenha tocado no assunto, você me perdoe aí, por favor, porque eu tive aquele lapso, né? Tive aquele ato. O passe age sobre os fluidos, e Kardec nos diz que o pensamento é o agente de operação sobre os fluidos. Pode-se, então, dispensar a imposição de mãos na aplicação do passe? Então, quando Kardec vai apresentar a teoria dos fluidos, nesse capítulo admirável, Os Fluidos da Gênese, e mesmo quando ele trata das curas por meio dos chamados passes magnéticos, seja lá em O Livro dos Médiuns, eles falam desses três tipos de magnetismo: o magnetismo humano, o magnetismo espiritual e o magnetismo misto, que é o humano espiritual. No magnetismo humano é o indivíduo apenas manipulando seus fluidos. O magnetismo misto é uma combinação dele com os espíritos. E no magnetismo espiritual é o próprio espírito manipulando fluidos a favor de uma doença. Kardec mostra nesse capítulo que os fluidos são manipulados pela vontade, pelo desejo, e suas qualidades são dadas pelos sentimentos, pelos pensamentos, ok? Então, isso lá está muito claro. Então, o que a gente consegue perceber é que, embora a aplicação de técnica seja útil, ela não é indispensável. Kardec não tira a inutilidade das técnicas, ele só diz que ela não é indispensável. Então, isso é um conceito importante, essa diferença é importante na filosofia, entre o necessário e o útil. Aquilo que é necessário não pode ser dispensável, ele precisa acontecer. Aquilo que é útil pode ou não acontecer. Para dar um exemplo, um tratamento homeopático, ele é útil em algumas doenças, mas ele não é necessário. Às vezes você pode tratar a doença de uma outra forma. Você pode tratá-la, talvez, por uma medicação bioquímica ou por um outro mecanismo. Então, às vezes, determinadas práticas são úteis, mas elas não são indispensáveis. Para isso, basta perceber, uma pessoa que não tivesse braços poderia também aplicar passes e ter bons resultados, sem que ela precisasse fazer nenhuma imposição de mãos. Isso significa o quê? Que não é indispensável a técnica, mas não quer dizer que por não ser indispensável que ela não é útil. Muito cuidado com isso. Kardec coloca a utilidade para certas práticas que os magnetismos utilizam. Eles entenderam essa utilidade. Nós estamos longe de compreender qual é a relação nesses que usam técnicas para ele. Por que é útil para ele? Por que é útil naquele caso? Por que ele precisa da técnica? Porque ele tem essa necessidade, aquele que está aplicando o passo. Por que ele sente necessidade dessa técnica? Já que ela não é indispensável. Mas para ele, ela é útil. Então, Kardec coloca isso muito claro. Então, muito importante a gente colocar essas questões. Então, é necessário? Não. É útil? É útil. A utilidade se mostra pela prática. A pessoa se submete a passes com certas técnicas e obtém resultado. Então, foi útil aquela prática. Ah, mas aquele que aplicou poderia não ter feito? Poderia. Talvez ele não. Talvez a técnica fosse fundamental para ele não conseguisse se concentrar adequadamente, ele não conseguisse usar o pensamento adequadamente para fazer a manipulação fluídica. Para ele, aquela técnica foi muito útil para que ele soubesse manipular com a vontade melhor os fluidos. É uma questão dele. Ok? Mas como uma pessoa sem braços também poderia aplicar paz, isso significa que ela não é necessário a técnica. Mas não se pode dizer, por não ser necessário, não se pode implicar daí que não seja útil. Ok? Todo cuidado, porque Kardec deixou claro nos textos que as técnicas são úteis, embora não sejam necessárias. Ok?